a iniciativa de apresentarem listas alternativas àquelas que nós pretendemos apresentar, e prevendo todas as situações que se pudessem aqui verificar nesta reunião, nesta Assembleia Geral, eu disponho de boletins de voto que permitem a consideração de listas alternativas. Portanto, estamos preparados para votar se houver listas alternativas na segunda parte da sessão, quando abordarmos a questão da eleição dos órgãos sociais. Portanto, se houver da vossa vontade interesse em apresentarem listas alternativas, há todas as condições para o fazerem, só que neste caso têm de o fazer até ao início dessa eleição, que será por volta das 19 horas. Portanto, Francisco Mendes, por favor. Podemos fazer abordar este ponto ou abordar os estatutos de duas formas. E queria que escolhessem, sem votação, mas que me dissessem se todos já leram e todos conhecem o conteúdo da proposta de estatutos que apresentamos, e então aí eu limitar-me-ei a fazer alguns comentários sobre os estatutos. Se não tiverem lido, ou se assim o preferirem, poderemos fazer a leitura dos estatutos e ir comentando, e eu irei comentando ao mesmo tempo. Portanto, há alguém que não tenha lido os estatutos e, portanto, prefira que eles sejam lidos? 2, 3. Então, se calhar, vamos ter que, se o Sr. Presidente aceitar e concordar, vamos ter que fazer a leitura dos estatutos, provavelmente. Para acompanharem, vocês têm os estatutos na pasta, podemos ir aqui passando também no ecrã, e eu aproveito para ver por ali, e assim discusso por os outros. Bem, portanto, o artigo 1º é um artigo genérico, diz que a associação não tem fins lucrativos, mal seria se tivesse, mal seria não, era difícil ter, e adota a denominação de Associação de Democracia em Movimento. Este será o nome legalmente registado, o nome que usamos, como sabem, é o +D, Democracia em Movimento. A Associação tem sede provisória num local quase que não funciona neste momento como sede, mas é necessário ter uma sede, e o Fernando Faria disponibilizou esta morada para o efeito. Esperamos que, a breve trecho, tenhamos pelo menos uma sede nacional. É provável que depois comecem a surgir também nos diferentes locais, nos diferentes núcleos, outras sedes. Essa sede pode ser alterada, portanto, a qualquer momento, por melhor conveniência da Associação, a sede pode ser alterada, e a Associação pode criar delegações ou outras representações locais, que serão os tais núcleos. Fim e âmbito. Aqui procuramos, no ponto 1, definir o objetivo da Associação de uma forma mais ou menos abrangente, sem ser exageradamente grande, mas que definisse de alguma forma, ou de uma forma o mais completa possível, o que se pretende fazer. A Associação tem por fim contribuir para a renovação da democracia, pela dignificação da atividade política, mobilizar os portugueses para a vida política, combater a partidocracia, pugnar por uma política económica para o crescimento, reorientar o Estado para as pessoas, defender uma política ambiental sustentável e aproximar Portugal aos países da CPLP. Isto é, se virem com atenção, de alguma forma, um resumo da parte que não irá sofrer com a atualização, com o passar dos tempos, do que nós temos na Carta de Princípios, portanto, nas 7 ideias para Portugal, que foram aprovadas, como eu já disse há pouco, na reunião de Lisboa. A Associação tem âmbito nacional, isso também já aqui foi referido sobejas vezes. Questões de associados, artigo 3º. Podem ser associados todas as pessoas singulares ou coletivas, portanto aqui optámos nesta proposta, se concordarem, por também associações de outros movimentos poderem ser sócios ou associados do +D, que se revejam, obviamente, no referido no número 1 do artigo 2º, que, se repararem, é aquele que reflete a Carta de Princípios, como eu disse há pouco. A admissão dos associados é da competência e da coordenação nacional. Verão mais à frente, para quem ainda não leu os estatutos, ou proposta de estatutos, que nós propomos que o órgão de administração previsto no Código Civil se chame aqui não de direção, como acontece na maior parte das associações, mas de coordenação nacional. É da competência da coordenação nacional no seguimento da proposta apresentada pelo próprio.
Portanto, aqui optámos por lhes propor que a admissão dos associados seja feita diretamente pela Coordenação Nacional para simplificar as coisas. São direitos dos associados, é o normal, participar nas Assembleias Gerais com direito a voto, eleger e ser eleitos para os órgãos da Associação, requerer, isto com uma salvaguarda depois desta parte, que é no ponto 4, se virem, diz que as pessoas coletivas não podem ser eleitas para os órgãos da Associação. Foi uma opção esta proposta, que poderemos discutir, obviamente, como tudo. C, requerer à convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Código Civil ou nos termos da lei, apresentar sugestões e contributos conformes com os fins da Associação. Parece óbvio. Já li o ponto 4, portanto, são deveres dos associados cumprir os estatutos, regulamentos e deliberações dos diferentes órgãos da Associação. Veremos mais à frente que existem órgãos sociais e órgãos que aqui são intitulados por simplesmente de órgãos. B, integrar os órgãos da Associação para que forem eleitos ou outros cargos para que sejam designados. Isto é mais ou menos normal na associação. É claro que já sabemos que há pessoas que, por questões de tempo e por muitas outras, não o poderão fazer inteiramente. Isso não quererá dizer certamente que não estão a cumprir este ponto ou esta linha dos estatutos. Pagar atempadamente, esta convém, não é? Pagar atempadamente as cotas anuais com que se tenham comprometido e contribuir, que é os tais valores que estarão na ficha que preencheram, contribuir pelas formas ao seu alcance para o crescimento da associação, essencialmente em número de associados, mas não só, na atividade também. Depois a questão de associados fundadores. Portanto, são associados fundadores aqueles que se tenham inscrito como associados até agora, até a realização da primeira Assembleia Geral, que é hoje, e que nelas estejam presentes ou representados. Portanto, com este, eu chamaria título, desculpem a expressão, com este título de associados fundadores, só teremos as pessoas que aqui estão, mais uma dezena ou cerca disso, que estão representadas por mim, uma ou outra pessoa para Maria Antonieta Tavares, e não sei se, parece-me que uma para Sara Bugarinho. Ora, íamos no 5. Perdem a qualidade de associados aqueles que voluntariamente expressem essa vontade e os que forem excluídos por decisão da Assembleia Geral, o que vamos pensar que nunca vai acontecer. Artigo 4, portanto, sobre os órgãos sociais. São os normais, como eu já tinha dito, com a exceção de o que normalmente se chama administração, ou mais comumente direção, aqui se chama a Coordenação Nacional. Portanto, temos a mesa da Assembleia Geral, desculpem, como órgão a Assembleia Geral, a Coordenação Nacional e o Conselho Fiscal. Os outros dois não podíamos estar com invenções sequer de mudar de nome, estão definidos no Código Civil que o nome é aquele, portanto não valia a pena inventar. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 anos, verão depois, mais à frente, no último artigo, salvo erro, em disposições transitórias, que pensámos que, uma vez que estes órgãos sociais que hoje serão eleitos, são eleitos por um grupo relativamente restrito do que será certamente o futuro no futuro número de associados, que faria sentido que a sua vigência, portanto, que este primeiro mandato fosse mais curto. E, portanto, este primeiro mandato vai ter só 2 anos e 1 mês e tal, portanto, será só até ao final de 2014, pelo menos de acordo com a nossa proposta. As listas para os órgãos sociais terão de apresentar candidaturas a todos os órgãos e a votação terá lugar no seu conjunto. Ou seja, não é possível alguém, o Fernando Lucas há pouco propôs que, se assim o entendessem, apresentassem outras listas, para além da que nós iremos apresentar. Não é possível apresentar essas listas só para a mesa da Assembleia Geral, ou só para a Coordenação Nacional, ou só para o Conselho Fiscal. Tem que ser global e ser votadas também na globalidade. Isto é a nossa proposta também, apesar de ser possível que estatuir de outra forma. Se membro ou membros de qualquer órgão social deixarem de fazer parte desse órgão, procede-se à substituição por cooptação, que terá lugar com a aprovação de pelo menos 2/3 dos membros sobrantes. Ou seja, se alguém sair, um ou mais membros de qualquer destes órgãos, os outros, desde que ainda restem 2/3 pelo menos do número inicial, poderão escolher outras pessoas para integrar isso, para evitar que haja eleições só porque saiu um membro ou outro. Se o número de elementos substituídos deve ser 1/3, portanto, se já não sobrar sequer os tais 2/3, realizar-se-ão eleições no prazo de 30 dias para preenchimento dos lugares. Vamos agora a cada órgão, portanto, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados, obviamente, neste caso, os que aqui estamos hoje, e os que estão representados, que estejam no pleno gozo dos seus direitos, como é óbvio.
As competências da Assembleia Geral estão muito bem definidas no Código Civil. Portanto, nós procurámos, não comecei por essa parte, mas nós procurámos que estes estatutos fossem o mais curtos possível, pelo menos nos aspectos que a Lei Geral e o Código Civil em particular já definem. Isto para evitarmos, temos aqui uns estatutos muito bonitos, com muitos artigos, mas depois não têm conteúdo nenhum. As competências da Assembleia Geral e a forma do seu funcionamento são estabelecidas no Código Civil, designadamente no artigo 170 e do 172 ao 179. A Assembleia Geral pode ser convocada mediante publicação do respectivo aviso nos termos legalmente previstos para os atos das sociedades comerciais. Isto tem a ver, para quem não souber, com o facto de a marcação de Assembleias Gerais, que normalmente no Código Civil deverá ser feito com carta registada, salvo erro, com aviso de recepção enviada, ou apenas com carta enviada para cada um dos associados. Quando os associados são muitos, isso é complicadíssimo. O Código Civil diz também que, se os estatutos o permitirem, se o disserem expressamente, essa convocação pode ser feita por publicação em jornal. A mesa da Assembleia Geral é constituída por 3 membros, aliás é o mínimo, não é? Um presidente e 2 secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da Assembleia e lavrar as respectivas atas, é o normal. O órgão de administração, que, como já tinha dito, propomos chamar-se Coordenação Nacional. A Coordenação Nacional, órgão de administração, é constituída por um número ímpar de membros, que pode ir de 7 a 13, sendo um deles presidente. Optámos aqui por não obrigar a Coordenação Nacional a ter cargos propriamente, exceto presidente, porque o presidente é inclusivamente obrigatório, é obrigatório que exista pelo Código Civil também. A Coordenação Nacional pode em qualquer altura designar por simples deliberação um ou mais vice-presidentes e ou porta-voz, podendo este último ser ou não o presidente ou um vice-presidente. Portanto, é possível que a Coordenação Nacional venha a ter vice-presidente, ou mais, mas não é obrigatório. A Coordenação Nacional poderá constituir uma comissão executiva por simples deliberação, onde serão definidos a sua composição, competências e modo de funcionamento. O objetivo disto é, numa Coordenação Nacional onde existem 13 pessoas, às vezes algumas em pontos diferentes do país, pode não ser muito eficaz para decisões correntes, para decisões mais urgentes. Prevemos que pode acontecer que, de futuro, se sinta a necessidade de haver um grupo de 3 ou 4 pessoas, em princípio será número ímpar, julgo que não muito bem, que constituam essa tal comissão executiva. Compete à Coordenação Nacional a gestão social, administrativa e financeira da Associação, organizar e superintender todas as atividades da Associação, representar a Associação em juízo e fora dele, elaborar, aprovar e aplicar regulamentos relativos ao seu funcionamento interno e ao dos núcleos locais, promover e reconhecer a constituição desses mesmos núcleos locais, estabelecer parcerias protocolarizadas ou não com outras associações ou movimentos de âmbito nacional ou internacional. Este ponto refere-se ao que alguém, agora não lembro quem foi, aqui há pouco disse, e que depois o Fernando Lucas frisou também, da necessidade de fazer parcerias e trabalhar em conjunto com outras associações e movimentos congêneres. Estou a olhar ali, diz? Foi o António Sarcedelo, mas estava ali a olhar também para o António Teixeira Lopes, que é um homem que desde o início do movimento tem defendido sempre isso. A coordenação, depois ainda mais funções previstas na lei dos presentes estatutos, obviamente. A Coordenação Nacional reúne no mínimo mensalmente por convocação do seu Presidente ou por iniciativa ou a pedido de 2 ou mais dos seus membros. As decisões neste órgão são tomadas por maioria, tendo o Presidente voto de desempate, também é normal. Para obrigar a Associação é necessária a assinatura de 2 dos seus membros e, caso o Presidente deste órgão renuncie ao cargo, os membros da Coordenação Nacional designarão entre si quem o substitua. Conselho Fiscal é o normal. O Conselho Fiscal é composto por um Presidente e 2 vogais. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar os atos administrativos e financeiros da Coordenação Nacional e fiscalizar as suas contas e relatórios. Também aqui achamos que não valia a pena estar a especificar, como alguns estatutos fazem, e a definir muito mais sobre as competências do Conselho Fiscal. Mas uma parte importante destes estatutos. Neste momento, os núcleos locais não podiam ser eleitos pela Assembleia, não estão ainda constituídos. Portanto, não fazia sentido estarmos agora a formar órgãos sociais, ou a eleger órgãos sociais, em que uma parte desses órgãos não iriam ser eleitos.
Por outro lado, pensámos na existência de um Conselho Geral, que já vamos falar sobre isso. E então estes ficaram designados em termos estatutários aqui nesta proposta como outros órgãos. Portanto, que será o Conselho Geral, que vamos ver já de seguida, os núcleos locais que já temos falado algumas vezes. O Conselho Geral, eu primeiro vou ler e depois vou explicar o motivo da existência disto, ou porque é que nós pensámos este órgão. O Conselho Geral é composto por todos os membros dos órgãos sociais, portanto, todos os membros da mesa da Assembleia Geral, da Conselho Fiscal e da Coordenação Nacional, por um coordenador de cada um dos núcleos locais, o que no futuro poderá ser um número bastante grande, outros associados que pela sua contribuição passada, presente ou potencial para a associação, para tal sejam cooptados pela Assembleia Geral ou pela Coordenação Nacional. Qual é a ideia aqui desta questão da existência do Conselho Geral? Nós temos já, e futuramente teremos muito mais, algumas pessoas que desenvolvem trabalho na associação, ou na futura associação, que nos apoiam em muitas coisas, ou nos têm apoiado em muitas coisas, mas que não pertencem a nenhum órgão. Futuramente, muitas delas estão pensadas, muito provavelmente, para núcleos locais, para a coordenação de núcleos locais, mas outras provavelmente não o quererão ou não fará sentido no sítio onde residem ou onde exercem a sua atividade que o façam. Então essas pessoas pertencerão na mesma e, portanto, poderão contribuir internamente na associação da forma que vamos ver a seguir, pertencendo a este Conselho. Por outro lado, também há algum tipo de pessoas que pode ser importante por massa crítica, por contributo temático, sobretudo, que possam trazer para a Carta Fundadora e para outros projetos da Associação, e que também fará sentido que pertençam a algum órgão da Associação. Esse órgão, é claro que não seria nenhum dos outros três. Neste caso, também nem sequer os núcleos locais, provavelmente. Então, essas pessoas pertencerão também, por convite da Assembleia Geral ou da Coordenação Nacional, a este órgão de maior dimensão em termos de número de pessoas. Os membros do Conselho Geral referidos em C do número anterior, portanto, que dissemos agora, poderão integrar este órgão por período não previamente estabelecido. Isto quer dizer que não têm que estar no órgão até às eleições seguintes, portanto, poderá ser até por um período transitório em que isso faça sentido estarem neste órgão. Os núcleos locais poderão propor associados para integrarem o Conselho Geral. Portanto, para além de eles poderem ser cooptados pela Assembleia Geral ou pela pela Coordenação Nacional, também os próprios núcleos poderão indicar pessoas para esse Conselho. O Conselho Geral será constituído após as eleições dos órgãos sociais, tão rapidamente quanto possível, e a sua primeira reunião deverá ter lugar por convocatória do Presidente da Coordenação Nacional. Isto, portanto, na primeira reunião, depois, como vamos ver a seguir, existirá um Presidente do Conselho Geral que convocará as reuniões. O Presidente do Conselho Geral, aliás, está já aqui, será eleito na primeira reunião deste órgão. Compete ao Conselho Geral analisar, discutir, propor e pronunciar-se sobre as linhas gerais de atuação e orientação da Associação, contribuir para o aperfeiçoamento, melhorias e revisões dos documentos estruturantes. Vamos ver mais à frente que os documentos estruturantes são a Carta de Princípios, a Carta Fundadora, que hoje já aqui falámos imenso, e as Cartas Operativas, que também já falámos. E emitir pareceres, sugestões e recomendações relativas à atuação da Coordenação Nacional. Vocês já devem ter reparado que nós tentamos escrever com o novo acordo ortográfico, para mim com muita dificuldade por vezes. Pois às vezes sai com o acordo, outras vezes sem o acordo, também é giro. O Conselho Geral reúne no mínimo trimestralmente, sendo estas reuniões, tanto quanto possível, em locais do país diversificados. Portanto, aqui a ideia é que este Conselho, apesar de ser de muita gente, reúna uma vez em Lisboa, outra no Porto, outra em Faro, por aí fora. E não tem que ser, estou a referir capitais de distrito, não tem que ser em capitais de distrito. Está bem, António, pode ser em Cascais. O António vai estar na Berlina, não sei se já perceberam. Os membros do Conselho Geral devem, por sua própria iniciativa ou a pedido da Assembleia Geral ou da Coordenação Nacional, individualmente ou constituindo grupos para tal, emitir pareceres, sugestões ou recomendações. Este é um dos principais objetivos da existência deste Conselho também. Os pareceres do Conselho Geral ou dos seus membros têm caráter não vinculativo.
Esta questão do ponto 9, quando passarmos à discussão dos estatutos, eu tenho aqui já uma proposta de alteração a isto, apresentada por uma pessoa que eu estou a representar também aqui nesta Assembleia, por um associado que eu estou a representar aqui também nesta Assembleia, que é o Paulo Chora. Portanto, núcleos locais, artigo 10º. Cada núcleo local constituído tem uma área definida de atuação e dele fazem parte todos os associados residentes ou em opção que tenham emprego no local de abrangência do núcleo. Um associado não poderá pertencer simultaneamente a mais de um núcleo local. O que é que isto quer dizer? Portanto, há pessoas que preferem, por questões funcionais, pertencer ao núcleo, ou preferirão pertencer ao núcleo da área de residência, mas também há outras que, se calhar, trabalham mais do que descansam e preferem pertencer ao núcleo da área onde trabalham. Claro que não podem pertencer aos dois, isso é que não faria sentido e é o que é dito no ponto 2. Cada núcleo local é orientado por uma coordenação, que terá um número ímpar de membros, como é normal, e que será entre 1 e 7, inclusive. Esta questão do 1 pode fazer alguma confusão, mas nós podemos vir a ter núcleos muito pequenos e em que não faça sentido sequer existir um órgão, digamos assim, de coordenação desse núcleo, e que um único coordenador resolva perfeitamente o problema. Portanto, penso que em termos estatutários não devemos estar a bloquear essa possibilidade. A coordenação de cada núcleo é escolhida pelos associados que a ele pertençam e ratificada pela Coordenação Nacional. As ações dos núcleos locais serão da iniciativa destes, ou sugeridas pela Coordenação Nacional e sempre articuladas com esta, isto um pouco na base daquelas cartas operativas locais de que eu falei há pouco. Documentos estruturantes, há pouco tinha dito que são então a Carta de Princípios, que no site e nos impressos nos folhetos é referida como 7 ideias para Portugal. A Carta Fundadora, o tal documento que também temos ali mais completo. As Cartas Operativas, Temática e Locais. A Carta de Princípios, portanto as tais 7 ideias para Portugal, e a Carta Fundadora são aprovadas em Assembleia Geral e devem ser revistas no mínimo anualmente. A Carta de Princípios já foi aprovada numa reunião anteriormente, vai ter que ser sufragada, estou a dizer bem? Vai ter que ser sufragada numa próxima, se não tiver numa próxima Assembleia Geral. A Carta Fundadora, quando tiver completa o texto que será definitivo enquanto durar, também terá que ser aprovada em Assembleia Geral. E convém dar-lhe uma olhadela, não esquecer que elas existem e, portanto, pelo menos anualmente rever aquilo, se não for mais em períodos menores. As cartas operativas são aprovadas pela Coordenação Nacional, estamos a falar agora daquela tal temática dos vários assuntos e as locais, e por decisão desta, alteradas por serem documentos dinâmicos. Portanto, aquilo são ações essencialmente que se vão fazer, ou que se prevê fazer. É claro que quando a ação está feita, deixa de fazer sentido estar no conteúdo da carta, e também algumas vão sendo introduzidas porque todos os dias vão acontecendo coisas novas. Portanto, esta não pode ser um documento que é ser aprovado em Assembleia Geral, porque estávamos todos os dias a fazer Assembleias Gerais. Deverão ser presentes a cada Assembleia Geral como informação, portanto, o seu conteúdo naquela altura, ou pelo menos os conteúdos que tiverem existido entre Assembleias. Estamos a chegar ao fim. São receitas da Associação, uma parte importante. As cotas anuais pagas pelos associados, as eventuais receitas de atividades desenvolvidas, até, por exemplo, como estas vendas que estamos ali a fazer fora, os subsídios e as contribuições que lhe forem atribuídos, isto agora então deve ser à farta, quaisquer outros donativos, doações, heranças ou legados, e outros proveitos, obviamente. A cota anual, aquela questão que já falámos, a cota anual é livre, mas definida por cada associado a quando da sua inscrição como tal, podendo ser alterada pelo próprio anualmente. Traduzindo por miúdos, o que é que isto quer dizer? Vocês preencheram lá fora a ficha, portanto comprometeram-se até ao ano 2013 a pagar uma cota de um determinado valor. Obviamente ninguém fica obrigado, nem para mais nem para menos, a pagar essa cota eternamente. Portanto, no ano seguinte, vocês conseguem comprometer a pagar aquele valor inicialmente. No ano seguinte poderão dizer, olha não, a minha cota vai deixar de ser 5 euros, vai passar a ser 500, ou podem dizer, vai deixar de ser 20 euros e vai passar a ser 10, porque as coisas pioraram, não é? Mas como as coisas vão melhorar, as vossas cotas só vão aumentar. Depois o normal, esperemos que esteja longe, o artigo 13º,
A Assembleia Geral que delibere sobre a extinção da associação decidirá sobre o destino dos bens que integrem o património social. E disposições transitórias, que já tinha dito há pouco, o primeiro mandato dos órgãos sociais durará só até ao final de 2014, portanto será 2 anos e pouco e não 3, como previsto mais acima. E penso que em termos, Sr. Presidente, penso que em termos da apresentação de estatutos, que pela minha parte está tudo. Muito obrigado. Perguntava em primeiro lugar aos meus colegas de mesa se alguém tem alguma intervenção a fazer. Parece que sim. Eram só algumas questões técnicas que até já tinha sugerido nas trocas de mensagens serem corrigidas, aqui assim na linha B do artigo 12º, sobre as receitas, quaisquer outros donativos, doações, heranças ou legados, naturalmente que a associação não vai receber heranças. E aparece aqui, pronto, deve ser conforme excluído, excluído não substituído pelo outro termo que na altura usei, que agora não me ocorre. Mas há um termo próprio sempre que uma associação é considerada num testamento, numa carta dada, etc. Outra questão técnica cá atrás, que já não lembro onde é que ela está, mas que vou encontrar. Tem a ver com a representação no Conselho Geral, também etc. Tem a ver com a representação. Sim, vamos deixar estas questões para... Como? Pronto. Sim, sim. Então, pronto, então se assim ficou decidido e... Depois é a questão das heranças. A palavra não é heranças, há de ser. Exato. E depois aqui assim a representação do Conselho Geral. A representação em juízo da associação. Onde é que está? Conselho Geral da representação em juízo. O órgão da administração, é isso. O órgão da administração. Representar a associação em juízo. Um órgão não representa outro. Um órgão coletivo não representa outro coletivo. Qual é a sugestão? A sugestão é aquela que também foi apontada na altura, é eleger ou nomear quem representa a associação. Nomear. Pronto, são questões meramente técnicas, mas é importante que as pessoas tenham noção que elas já foram revistas e que estão neste momento a ser alteradas. Obrigada. Bom, então houve aqui a sugestão de, no artigo 6º, número 4, a linha C, que começa com a palavra representar, deve ser substituído pela palavra nomear. Nomear quem representa a associação, nomear quem representa a associação em juízo e fora dele. Portanto, nomear quem representa a associação. Em juízo e fora dele. Portanto, não sei se todos perceberam qual é a alteração que está aqui em causa. Portanto, é apenas uma questão de formulação do artigo. O sentido é o mesmo. E também no artigo 12º, número 1, a linha D, onde se diz quaisquer outros donativos, doações, heranças ou legados, a palavra heranças é para ser substituída por uma outra que me parece que está esquecida. Mas não é heranças, é uma similar. Nem é similar. Mas é no mesmo sentido, é com o mesmo... É outra situação onde as pessoas coletivas também podem vir, enfim, a ser objeto de qualquer doação, entre aspas, ou de qualquer posição de bens ou património. Mas não tinha a ver com herança. Portanto, herança é que não é. Então, já excluímos a palavra herança, não ficamos aqui agora no impasse. Ok? Tiramos a palavra, são palavras
Pergunto agora à Assembleia quem deseja intervir para discutir sobre a matéria dos estatutos. Importam-se de levantar a mão quem estiver interessado em intervir. Ok. Então vamos aqui tomar notas de nomes.